Oi, alunos, tudo bom? Boa tarde, bom dia, boa noite para quem está assistindo a aula agora. Um beijo para vocês. Estou com saudade da interação das nossas aulas, né? De estar falando, vocês estarem perguntando e a gente aprende sempre tanto com isso. Mas a gente segue fazendo o nosso possível aqui, né? Espero que vocês estejam conseguindo assistir as aulas e entender o conteúdo, tá? A gente, por enquanto, fez só uma revisão, mas agora nós vamos começar com conteúdo novo, tá? E talvez vai ficar um pouquinho difícil, né, por ser novas informações, mas vocês vão aí me mandando, né, mensagem, vão tirando dúvida, vão perguntando que eu vou trazendo as respostas nos próximos vídeos, ok? A gente continua com a nossa interação. Bom, nós vamos começar agora o conteúdo do segundo bimestre, tá? Então, nós vamos começar o conteúdo novo que vai ficar para quando nós pudermos fazer a nossa prova lá por junho, julho, quando, se Deus quiser, tudo isso vai ter voltado ao normal, né? Então, a gente começa agora com a imunologia. Eu já havia comentado com vocês que primeiro nós estudaríamos as bactérias, os vírus, os micro-organismos de modo geral e como que eles se organizam, como que eles têm estrutura para defender, né? Para se disfarçar do nosso sistema imune e conseguir causar uma infecção. Agora nós vamos aprender como que o nosso corpo responde, como que o nosso corpo detecta, como que o nosso corpo percebe uma invasão e combate através das nossas células, através da produção de anticorpos, tá? Aqui a gente vê uma imagem, né, ó, essa imagem aqui, onde a gente vê, ó, anticorpos, tá? E as células, então, algumas células, né, de defesa atacando o agente invasor. Aqui essa imagem é para mostrar que a imunologia, ela vem da genética. Até o artigo que eu coloquei para vocês estudarem, vem falando da imunodeficiência, né, primária, que é uma doença monoclonal. Então, é causado por um gene. Então, pessoas, às vezes, que têm o sistema imune debilitado, lá tem as 10 dicas para a gente aprender a detectar, né, no caso de criança e de adulto. São pessoas imunocomprometidas, muitas vezes por conta de um evento, né, de um gene, de um único gene, que afeta o sistema imunológico, alguma célula específica do sistema imunológico. E aqui essa célula, né, mostrando que o sistema imunológico ele é composto por uma rede de células e que o câncer é também um das defesas, é uma das doenças que o sistema imunológico nos defende. Então, quando tem uma pessoa imunodeprimida, eu tenho ali uma pessoa que tem uma chance um pouco maior de desenvolver uma célula cancerígena e desse câncer evoluir. A gente vai aprender tudo isso nessa aula de agora, né? Começando, né, hoje, mas a gente vai aprender todos esses passos aí para as próximas aulas. Uma característica importante que eu quero que vocês vão pensando sobre o sistema imunológico é porque, assim, eu estou mostrando nessa imagem aqui que os anticorpos estão combatendo direto o micro-organismo, que ali no caso pode ser uma bactéria. O que está nos fazendo agora ficar de quarentena dentro de casa, sem contato com as pessoas, não é uma bactéria, é um vírus. Nós já aprendemos lá em micro que os vírus são parasitas intracelulares obrigatórios. Logo, quando ele entra no nosso corpo, que ele tem contato, vamos pegar ali o Covid, que é pelas vias aéreas, ele vai fazer o quê? Ele vai entrar em uma célula. Ora, interessante. Ele entra, né? Olha lá, redundância, né? Mas ele vai entrar dentro da minha célula. Ele vai ficar lá dentro, protegido. A minha célula por fora é uma célula do meu corpo, certo? Que a outra célula do sistema imune, lembra lá das proteínas receptoras? A outra célula do sistema imune vai chegar perto dela, vai reconhecer e vai falar: você é célula do meu corpo, eu não preciso te destruir, você não é diferente, certo? E aí, como é que o nosso sistema imune combate vírus, então?
É a pergunta que eu quero deixar para vocês. Existe. Existe um mecanismo onde o nosso sistema imune, ele reconhece sim, né, os vírus, as células infectadas, e aí vou acabar contando, né? Ele mata as células infectadas, mas é todo um mecanismo sinalizador, né? Tudo através de uma sinalização. Mas acaba, gente, sendo mais difícil o combate de vírus do que o combate de bactéria. Por quê? A bactéria, ela está livre, ela é um organismo. Então, ela está dentro do meu corpo, está suscetível a ser reconhecida e a ser detectada e a ser destruída, né, pelo meu sistema imunológico. É isso que ele vai fazer. Quando tem um micro-organismo dentro da nossa célula, ele fica difícil de ser detectado. Estão me acompanhando? Fica difícil de ser reconhecido, porque ele está protegido pela própria célula minha. E é essa a questão da imunologia, né, com as diferentes classes de micro-organismo. A imunologia, como que ela atua com bactéria, o nosso sistema imune, como que ele vai atuar com o vírus. São respostas diferentes que nós vamos aprender ao longo agora do nosso curso, porque nós temos muita coisa para estudar. Talvez vai surgindo muitas dúvidas em relação ao que nós estamos vivendo hoje, né? Eu nunca tinha dado aula de microimuno num momento tão microimuno, né? Tudo que eu vim falando para vocês, né, de micro, lavar as mãos, cuidado com a higienização, né? Nunca foi um momento tão propício quanto este momento de agora, né? Mesmo vocês sendo, né, a maioria já profissional da área da saúde, mas nesse momento de pandemia é a matéria mais discutida, é a matéria mais falada no momento. E agora a gente começa com o sistema imune, né? Falando da importância da imunologia. Antes da gente falar, né, entrar no conteúdo teórico específico, por que o Covid está sendo tão mais drástico para a nossa espécie? Porque foram poucas as vezes que esse vírus conseguiu infectar a espécie humana. Ele é um vírus que ele não é de infecção humana, ele é animal, tá? Não é que o animal, o cachorro, o gato vai transferir para nós. Ele veio de um animal selvagem, de um animal silvestre, sofreu uma mutação e desse animal silvestre ele passa para nós, tá? Para que ele consiga contaminar outros animais, ele tem que sofrer uma nova mutação e não é o que está acontecendo. Então, assim, do morcego, esse vírus começou a vir para o ser humano. Então, o ser humano vai passar entre ser humano e não passa entre outros animais. Ele é específico, como nós já estudamos, os vírus são específicos para cada espécie, tá? É a primeira vez, então, que o ser humano tem contato. Foram poucas as doenças causadas por esse tipo de vírus animal. Então, nós não temos nenhuma herança imunológica ainda. Por que H1N1 causou bem menos morte, demorou mais tempo para causar o tanto de morte que o corona, né, que o Covid está causando? Porque, de certa forma, nossa população já está acostumada com o vírus da gripe, né? Desde quando a nossa população, os seres humanos, vem tendo contato com o vírus da gripe e vem criando imunidade com o vírus da gripe. Ah, mas o vírus da gripe muda todo ano. A gente tem que tomar vacina todo ano. Sim, correto. Mas o nosso sistema imune já sabe reconhecer o vírus da gripe. O nosso sistema imune, de modo geral, né? Se a gente pegar aí os idosos que tiveram mais contato com as gripes, né? Gripe espanhola, as gripes de gripe aviária. Então, a gente tem uma certa imunização quando a gente vai estudar, né, o vírus das gripes que vem surgindo. Existe um sistema imune ali protegendo a nossa população. Esse vírus não, esse vírus é um vírus completamente novo, onde a gente ainda vai começar a ter uma adaptação do sistema imune, uma ativação do sistema imune. E a gente vai ver que isso é demorado. O sistema imune, ele não é ativado de uma hora para outra, a imunidade adaptativa, que é eficaz. A imunidade adaptativa, ela demora alguns dias, tá? Mas aí a gente vai entendendo o porquê, beleza? Vamos seguindo então aqui a nossa aula, foi uma introdução bem grande, né?
Uma figurinha aqui, ó, sistema imunológico. Ó, sistema imunológico, você é tão protetor? Sim, meu amor, eu sempre irei te proteger. Só que olha só, gente, esse sistema imunológico não tá aqui com uma carinha muito assustadora? A função do sistema imunológico é assim, nos proteger, certo? Ele vai nos proteger de micro-organismos, de qualquer agente de toxina, vai nos proteger de células cancerígenas, mas quando esse sistema imunológico é muito ativo, ele também se torna perigoso. Uma superexpressão do sistema imunológico causam doenças também. Uma bem simplesinha é a rinite. Rinite é um exagero de uma reação do sistema imunológico e causa um desconforto para quem tem rinite, certo? Então, esse sistema imunológico ele tem que ser controlado. Ele não pode ser tão ativo o tempo todo, porque também vai causar uma doença, vai causar um desconforto. O que nós vamos aprender? Eu dividi, né? Eu tinha feito uma aula bem compridona, eu dividi. Hoje nós vamos aprender aqui até a resposta imune adaptativa. A gente vai fazer uma introdução, tá? Então, a gente vai ver as principais funções do sistema imune, os conceitos básicos, o princípio da imunidade e resposta imune adaptativa. Tá? Vai ser o que a gente vai fazer uma introdução. Depois a gente vai estudar as células do sistema imune, a linhagem mieloide e linfóide, os órgãos e patógeno, patogenicidade e virulência, ok? Como que o corpo se defende? Como que o nosso corpo ele consegue identificar que existe um potencial agente infectante, né? Ele se defende através de células. Então, nós temos células no nosso corpo, principalmente no sangue, mas também nós temos células no tecido, né, abaixo do tecido epitelial, tá? Que são os macrófagos, são chamados de glóbulos brancos, nós vamos ver eles na aula prática. E essas células de defesa inicial, elas conseguem identificar, esse é o principal fator, identificar o micro-organismo invasor e destruir. É isso que faz. Quando a infecção ocorre, como o corpo elimina esse invasor e recupera? Então, ele não conseguiu detectar logo no início. Quando a infecção já se instalou, o nosso sistema imune vai continuar. Só que com esse tempo, o sistema imune, ele já está mais maduro. E é possível que já tenha agora proteínas, que são os anticorpos, que vão auxiliar eliminar aquele micro-organismo, aquela infecção. Nós vimos que uma célula humana, ela demora 24 horas para sofrer mitose, para ela se recuperar. Então, o sistema imunológico, ele é suscetível à alimentação, como a pessoa está descansando. Agora, quando eu tenho o sistema imune adaptativo trabalhando, onde eu vou ter a produção de anticorpos. Anticorpos, gente, são proteínas. Proteínas, vocês viram que é produzido milhares de proteínas em pouco tempo. Então, eu tenho uma resposta muito mais rápida a partir do momento que eu tenho o anticorpo no meu corpo, tá? Só que, para eu ter anticorpos, eu preciso de alguns dias. Os anticorpos não são produzidos de uma hora para outra. Como o ser humano desenvolve imunidade duradoura a muitas doenças infecciosas? Então, às vezes eu tive contato com a doença, peguei catapora, eu não pego catapora nunca mais. Por quê? Porque o meu corpo produziu anticorpos e ele tem células de memória contra aquele micro-organismo. Então, se eu tiver contato com o vírus, bactéria uma segunda vez, eu já tenho anticorpos que têm uma produção muito rápida, que já vão pegar e sinalizar todos aqueles micro-organismos que já possam estar no meu corpo, vão ser destruídos e eliminados e eu não vou ficar doente, tá? Então, essa imunidade duradoura, ela dura para o resto da vida, porque para o resto da vida você vai ter a memória daquele anticorpo que é específico para aquele micro-organismo. Anticorpo de sarampo não serve para cachumba, certo? Bom, uma introdução longa, a gente vai continuando na nossa próxima aula. Já estou dando os meus 15 minutos aqui. Beijo, até logo!